altura em que eu estava no serviço militar, uma das coisas que nós fazíamos muitas vezes era alguns exercícios militares. E claro que eu ainda que fizesse o curso de comandos, foi num ambiente de paz, num ambiente de guerra. Por isso, graças a Deus, nunca estive em ambientes hostis, não é? Mas nós fazíamos vários exercícios. E um deles consistia em nós guardarmos uma certa posição e entre uma série de horas tínhamos que guardar aquele lugar e depois nos deslocávamos para outro lugar. Mas aquelas horas nós tínhamos que guardar-nos do inimigo que chegava. Nós não sabíamos a que horas é que o inimigo ia chegar, sabíamos que ele ia chegar, sabíamos que aquilo ia acontecer, mas não sabíamos quando ia acontecer. E às vezes, quando menos nós esperávamos, as coisas aconteciam. Agora, o que quero falar, basicamente a ideia era quando menos esperávamos isso acontecia. E o apóstolo João, nós começámos uma série na primeira carta de João, há 2 semanas atrás, hoje estamos na terceira mensagem, e ele falava, o tema que ele hoje toca, na primeira carta de João, capítulo 2, é o tema da vinda de Jesus. E uma das coisas que a vinda de Jesus é inesperada. E João fala acerca disso. E vamos procurar ver. Eu acho que o tema central daquilo que Deus trouxe ao meu coração ao preparar este tempo para vocês é nós nos estarmos preparados para a vinda de Jesus. Ou seja, se Jesus viesse hoje, agora, nesta altura, como é que estava? É como aquelas visitas que alguém recebeu visitas em casa que não estava a contar. Fiz, não é? Ou seja, aquele momento em que de repente alguém bate à porta e diz assim, estou aqui. E até metes o cão a trabalhar e tudo, não é? O Golias, eu tenho um cão chamado Golias, não é? E metes o Golias a trabalhar e tudo. Mas a importância de estarmos preparados para a vinda de Jesus. E vamos ler a passagem em 1 de João capítulo 2, versículo 18. Então vamos ler até ao 23 e depois vamos assim continuar. Já encontraram? Quem encontrou diz graças a Deus. Quem não encontrou, não desespere, está bem? 1 de João capítulo 2 diz assim: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está a vir. Já muitos anticristos se levantaram, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram entre nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam permanecido connosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não somos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos têm conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Cristo, Jesus é o Cristo. E esse mesmo é o anticristo, e esse que nega o Pai e o Filho. E todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. E ele começa a falar acerca da importância de nós estarmos preparados para a vinda de Jesus. Ele diz, esta é a, versículo 18, última hora. A última hora. Algumas expressões muito parecidas com esta é os últimos tempos, os últimos dias. A última hora é aquele período que começou na altura em que Jesus veio à Terra e subiu ao céu. A última hora é aquele momento, é uma hora um pouco dilatada, entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Às vezes, quando pensamos nesta questão da última hora, o que nós percebemos claramente é os dois conceitos. Ela será repentina e ela será iminente. O que significa que ela pode acontecer a qualquer momento. E no pensamento bíblico é muito interessante pensarmos que a questão não era somente que ia ser o final de todas as coisas. Não. No pensamento bíblico é que a última hora revela o fim da idade que nós estamos a viver e o começo de uma outra idade. Não é um tempo de finalização, mas é um tempo de recomeço. Não é um tempo de destruição, mas é um tempo de recriação. Assim, a grande ênfase não é o término de tudo, mas é o começo de algo diferente. Eu acho que isto é muito importante, porque às vezes nós olhamos para a vinda de Jesus como o final de todas as coisas. Mas não vai ser o final de todas as coisas, vai ser o recomeço de outras coisas. E este era o conceito que João estava a querer dizer.
Esta é a última hora. Ou seja, a ideia de que nós temos que perceber que o tempo está a chegar. Nós vamos falar um pouco mais acerca disto mais à frente. Mas a ideia de que a melhor maneira de tu e eu estarmos preparados para a vinda de Jesus é viver com Ele todos os dias. Por isso não é nós estamos ansiosos, preocupados, o que é que vai ser de mim? Não. Se nós caminharmos com Jesus, não vamos estranhar quando Ele se vai revelar. E é esta a mensagem que Ele está a falar. O cristão tem que estar alerta, esperando a sua segunda vinda. Jesus claramente falava disto no seu sermão profético, quando Ele falou acerca da parábola das virgens, quando elas saíam, e algumas esqueceram-se de levar azeite, e a noite veio, e o noivo veio, e elas não estavam preparadas. Também quando Ele fala acerca das parábolas dos talentos, quando Deus confia, quando o homem confia, o Senhor confia aos seus servos talentos, a cada um deles de acordo com as suas capacidades. E depois, quando Ele volta, eles não sabiam quando é que Ele ia voltar, Ele vai pedir conta dos talentos. Ou seja, a importância de tu e eu estarmos preparados, usando bem o tesouro que Deus nos entrega, o tempo que Deus nos entrega e os talentos que Ele nos confia. E 1 João capítulo 2 fala muito acerca disto. Fala acerca desta última hora, este momento em que tu e eu temos que estar preparados. E ele começa a falar outra coisa, que é o anticristo. O que é que diz ainda a vossa Bíblia? O anticristo que está a vir, mas também diz a seguir: e muitos anticristos já se têm levantado. Então, às vezes nós pensamos que o anticristo é só aquela figura que a Bíblia fala em Apocalipse, mas não. É interessante que essa palavra anticristo, a palavra anti no grego significa contra ou em lugar de. O que significa que o anticristo é alguém que se levanta em lugar de Cristo. E na verdade nem tem que ser uma pessoa. O que basicamente, num certo sentido, tem que ser qualquer coisa que tira o lugar de Cristo. Então o anticristo não é somente uma pessoa, mas é alguém que toma o lugar de Jesus. Alguém que se opõe a Cristo como Senhor. Alguém que de alguma forma retira o nosso amor por Ele. E o apóstolo João fala acerca disto. Já muitos anticristos já vieram, então sabemos que é a última hora. Hoje, cada vez mais, vemos também no meio religioso, não é? Pessoas que chamam tanta atenção para si e tão pouca atenção para Jesus. Pessoas que são parecem ser tão mais importantes do que Jesus. E às vezes esse é o espírito do anticristo. Claro que há pessoas que incorporaram tudo o que é mau, tudo o que é maligno. Pessoas como Napoleão, Mussolini, Hitler. Pessoas que nos seus dias foram identificados como os anticristos daquela altura. Eu não vou dizer nomes de agora, da atualidade, mas possivelmente poderíamos pensar. Pessoas em que incorporam a maldade, mas na verdade é muito mais do que isso. Jesus, no Sermão na Montanha, dizia também: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Em Mateus capítulo 24 diz: muitos irão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, que eu pus a passagem, diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Está a falar isto para quem? Para o mundo lá fora? Para quem Paulo estava a falar? Para a igreja. O que significa que na igreja, e não é da igreja, muitas vezes se levantarão pessoas que, em vez de apontarem para Cristo, afastam de Cristo. Então, o apóstolo João, no capítulo 4, dá-nos uma advertência. Alguém pode ler o versículo 1? 4.1. 1 de João 4.1. Amados, não
e a este a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E ele aqui fala uma coisa, diz assim, não acrediteis em qualquer espírito, mas provai. Há pessoas que ouvem as mensagens na internet, no YouTube, que acham que é tudo verdade. Há pessoas que ouvem qualquer tipo de pregador e acham que se ele tem muita gente a seguir é porque deve ser verdadeiro. E não há coisa mais enganosa do que isso. E o que está aqui a falar é que nós precisamos de provar, de ver, ou seja, de aprendermos a ser criteriosos naquilo que nós ouvimos e quem ouvimos. Por isso é que lá em 1 São License diz: examinai todas as coisas. Ou seja, o facto de alguém ser muito popular não significa que ele é verdadeiro. O facto de ele ter muitos seguidores não significa que isso é tudo. O facto de, até mesmo, a igreja ser muito grande não significa necessariamente por isso, só por isso, que aquilo é certo. Nós precisamos de examinar isto. E o que é que estava em causa aqui? Uma das coisas que estava em causa, não é? Diz assim o versículo 2, do capítulo 4: assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo. Então a importância é confessar Jesus. Confessar Jesus como Deus, mas não somente dizer pela boca fora, mas assumir Jesus como o Senhor da sua vida. Quando nós estamos num lugar, quando nós estamos num ambiente onde Cristo não é falado, onde Cristo não é reconhecido como Senhor, então aí nós temos que questionar muitas coisas. E precisamos de ser criteriosos, temos que ouvir e perceber. Porquê? Porque nós devemos perceber, o versículo 3 diz que todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Hoje vivemos muitos apelos às pessoas, apelos às promessas daquilo que o Evangelho pode trazer para as pessoas. Mas falta tantas vezes uma mensagem de como as pessoas têm de ser diante do Evangelho. Ou seja, é preciso uma conversão, é preciso arrependimento, é preciso fé só em Jesus. E hoje, às vezes, parece que o Evangelho, parece que o caminho de Jesus deixou de ser estreito, passou a ser muito largo. Tudo é bem recebido, tudo é aceito, tudo é correto. Não podemos dizer nada. Não podemos dizer que o caminho é estreito. Não podemos falar da verdade de Deus. Então, este é o espírito do anticristo. Confessar Jesus significa dar a Ele, realmente, o senhorio, que era o Senhor da nossa vida. Vamos falar um pouco para o que é que significa isto. Voltando para o segundo capítulo, ele entra numa coisa falando acerca dos últimos dias e da nossa preparação. E a terceira coisa que ele está a falar assim, no versículo 20, é que ele fala acerca da unção. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo. O que é a unção? No Velho Testamento, o que era a unção? Pegavam azeite e derramavam sobre ele, e aquela unção o capacitava para uma obra. Não é? Havia unção para várias coisas. Não é? Normalmente era para atos especiais, como reis, profetas, sacerdotes. Mas o versículo 20 diz: ora, Vós tendes a unção. Vós quem? Nós. Todos nós. Todos nós temos a unção. Da parte do Santo. E todos temos conhecimento. É interessante que esta ideia de ter conhecimentos, ele mais à frente até levanta um pouco este assunto no versículo 27, quando ele diz: quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós.
e não temos nenhuma necessidade que alguém vos ensine. A escola bíblica, nós tínhamos normalmente momentos de discussão e criávamos alguns pontos polémicos, e esta era uma das ideias de que se ninguém nos tem que ensinar, o que é que nós temos que aprender? Se nós temos a unção de Deus em nós, o Espírito Santo nos vai trazer todo o conhecimento, não é? Faz-me lembrar um bocado um amigo ali do Ismael, que na altura foi pregar, não é? Diz assim: quando eu vim pregar, eu e o Espírito Santo sabíamos a mensagem, agora só ele é que sabe, que eu esqueci de tudo. Ou seja, o facto de nós termos a unção de Deus sobre nós, a presença do Espírito Santo, eu penso que a presença do Espírito Santo funciona, e também é interessante percebermos que normalmente a unção vinha sobre para um propósito, mas depois retirava-se. Mas a ideia daqui fala a ideia da permanência. O Espírito Santo vem habitar em nós. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isto, mas o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez tudo acontecer com a sua boca, o Deus que disse aos cegos: vê, aos cegos ouve, o Deus que alimentou multidões, habita em nós. A unção do Pai e a unção do Filho, fala aqui. E ao pensar nisso, eu acho que é tanto que nós temos que valorizar isso. Esta habitação permanente. Agora, o que é claro é que esta unção é que nos traz esta capacidade de conhecermos este Deus. E ela permanece em nós. E eu penso que o Espírito Santo funciona tantas vezes como um indicador do que é certo e do que é errado. E quando eu penso no Espírito na palavra, eu vejo sempre como duas avenidas que estão paralelas, que não vão em direção diferente. Ou seja, eu não vejo o Espírito a dizer uma coisa e a palavra a dizer uma outra. Eu tenho estado com muita gente que faz as piores asneiras na vida. E quando eu falo o que a palavra de Deus diz, elas dizem: eu estou bem no meu Espírito, eu não me sinto culpado. Pois o Espírito que está nela não é o Espírito de Deus. Temos falado com pessoas, às vezes, que, por exemplo, entram em rupturas no seu casamento, vivem em adultério, têm relações com outras pessoas, e dizem assim: eu estou em paz. Pois, posso ser em paz, mas não é a paz de Deus. Porquê? Porque a palavra tem muitas coisas que são inquestionáveis. E se há coisas que, claro, são pessoais e Deus vai falando a cada um, há coisas que não podemos questionar. Há coisas que não podemos questionar. Às vezes, quando estamos na preparação para casamento com algumas pessoas noivas, dizem assim, alguns pensam assim: bem, já que eu vou casar com esta mulher e ela vai casar comigo, porquê é que nós não podemos ter relações sexuais antes do casamento? Qual é o mal disso? O mal é que a Bíblia diz que devemos esperar pelo tempo certo. Mas eu estou em paz, pastor. Pois, o meu espírito está tranquilo. Pois, o teu espírito está, mas o Espírito Santo não está tranquilo, porque a palavra de Deus fala outra coisa. O espírito e a palavra caminham juntos. E o espírito, basicamente, o que faz, quando penso nesta palavra, que a unção está em nós e nos ensina toda a verdade, é como se fosse um clique. Sabes, aquele momento em que tu estás a fazer as neiras e de repente sentes-te incomodado? É Deus a sussurrar ao teu espírito, não é esse caminho. E precisamos de ouvir os sussurros de Deus para nós. Precisamos de ouvir Deus falar connosco pelo seu Espírito. Precisamos de ouvir como Ele a falar connosco: vai por aí, não vais por aí. Por isso, cada dia, quando tu e eu começamos o dia, precisamos de dizer: Deus, eu estou aqui para ouvir o teu Espírito, para caminhar na tua palavra, para cumprir os teus propósitos. Porquê? Porque a unção está em nós. E ela nos guia em toda a verdade. E tantas vezes eu acho que Deus vai falando connosco e nos mostra que nós estamos errados e nós vamos empurrando para baixo o que Deus está falando. E é por isso que a palavra de Deus fala lá: não apagueis o Espírito.
noutras passagens, não entristeceis o Espírito com o qual foste selados. Ou seja, parece que de alguma forma, tu e eu, através das nossas escolhas, quando desobedecemos a Deus, o Espírito Santo que está em nós fica triste. E na verdade não só fica triste, mas fica, diz aqui, apagado. Sabes o que é? É aquela fogueira que está lá atrás e que deixou de ter fogo, mas estão lá as brasas. Não deixou de ser fogueira. Mas o fogo está lá por pouco. Isso é apagarmos o Espírito. E nós também precisamos de ouvir. Porque a unção está em nós. E a partir do versículo 24, ele fala da importância de nós permanecermos na palavra e no Espírito. E ele diz a seguir, portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Pai e no Filho. Esta é a ideia de permanecer. Fala a ideia de que João falava lá, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esta ideia de que nós deixamos que o Espírito Santo guie a nossa vida, permaneça em nós. Nos valores da nossa igreja é a centralidade bíblica, move-nos o desejo de viver de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Não é o que nós sentimos, não é o que nós vemos à nossa volta, não é o que nós pensamos, é verdadeiramente o que Deus fala para a nossa vida. Não sei se alguma vez vocês tantas vezes, e eu conduzo, e certamente há vezes que eu não vejo alguns sinais, não estou atento a algumas regras. E se a polícia me parar lá à frente, não é? Eu posso dizer, mas eu não vi. Eu não me senti culpado. Mas a verdade é que eu fiz a asneira. Eu não fiz as coisas certas. Não é? E a palavra de Deus funciona assim. A palavra de Deus é inquestionável. Não é? E às vezes nós não percebemos o quanto. E por isso é que ele fala aqui no versículo 24: permaneçam que desde o princípio ouvistes. Há tantas coisas que às vezes nós esquecemos. Por exemplo, o facto de que tu e eu somos amados por Deus. Que não importa a nossa raça, não importa o nosso género, não importa a nossa classe social, nós somos amados por Deus. Nós temos valor, não importa a nossa história. O que nós passamos, o que nós deixamos de passar, não importa. Deus nos ama e temos valor aos seus olhos. E estas são verdades que não mudam. E tantas vezes, porque a nossa batalha, o apóstolo João sabia disso. Versículo 26, ele diz: eu vos escrevo estas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. A nossa batalha é uma batalha na nossa mente. E Deus quer dar vitória sobre isso. A nossa vitória passa por conheceres e por viveres que a palavra te dá. Permaneceres em Jesus. Esta palavra permanecer acontece muitas vezes neste versículo. No versículo 24, para que permaneça em vós. Versículo 24, se em vós permanecer. 24 ainda, também permanecereis. E depois mais à frente ele volta a falar do permanecer. A ideia de permanecer significa uma ideia de continuidade. Nós estamos com Deus. Nós ouvimos Jesus. E depois ele fala algo muito interessante. Versículo 28. Alguém pode ler o versículo 28, por favor? Portanto, meus filhos, continuem unidos a Jesus, para que quando Ele aparecer estejamos cheios de confiança e não tenhamos de passar pela vergonha de nos encontrarmos longe dele no dia da sua vinda. Permanecei firmes em Jesus para que não fiquemos envergonhados. Já foram crianças? Vocês? Todos. Já aconteceu alguma vez que os vossos pais entraram em casa e vocês estavam a fazer o que não deviam? O que vocês sentiram? Foi o que está a falar aqui. O que está a falar é: permaneçam em Cristo
para que não fiquem envergonhados quando contar. É interessante, a primeira coisa, muito bonito é, agora, filhos. É uma forma muito carinhosa que João dirige-se à igreja, às vezes filhinhos, outra vez amados, permanecer. Jesus vai voltar. E a pergunta aí é como é que nós o vamos encarar? Como é que nós vamos olhar para os seus olhos? Como é que nós esperamos? O que é que ele nos vai dizer? Na parábola dos talentos, o Senhor confere a cada um de acordo com as suas capacidades e se vai embora. E passado muito tempo volta, diz a Escritura, Mateus capítulo 21 e 25. E quando ele volta, ele pede os resultados do seu trabalho. E um deles tinha medo. Não entrega nada, volta ao seu Senhor, não sei o que tinha guardado. E o Senhor lhe perguntou, e ele me disse, eu guardei isto porque eu sei que tu és mau. E o Senhor lhe diz assim, não sabendo quem eu sou, não podias anunciar para isso. E diz que lá saiam do tormento. De alguma forma, o que João está aqui a querer-nos encorajar não é que nós tenhamos medo da nossa salvação, nós a vamos perder. Eu não acredito nisso. Há uma palavra de confiança. Ele diz: permanecer nele para que tenhamos confiança. Ou seja, nós não temos que viver inseguros na nossa fé. Nós não temos que pensar assim: será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Hoje, sim. Amanhã, não. Há muita gente que vive assim. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, não é? Mas vem da fé em Jesus Cristo. Na altura em que tu depositas a tua fé em Jesus, então não há razão para tu teres medo. Mas claro, há um grande aviso que vem também da palavra do apóstolo Paulo, que diz que todos nós, segundo aos Coríntios fala, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber de acordo com as obras que nós tínhamos feito. Então Deus nos vai pedir resposta das nossas obras. Deus nos vai perguntar o que é que tu fizeste com a tua vida, como é que tu me serviste, como é que tu me amaste, como é que tu demonstraste o amor que tens para comigo. Senhor, se a salvação fosse simplesmente um passaporte para entrar no céu, na altura em que ele te entrega um passaporte, tu já podias ir. Se alguém quer ir para o céu agora, talvez não, não é? Podemos estar preparados, mas não quer dizer temos que ir agora, não é? Mas é interessante que fala também em carta aos Coríntios, diz, se permanecer, reparem bem, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, e esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. O que o apóstolo Paulo está-nos a querer ensinar é que nós podemos, a nossa vida, na verdade, podem ter obras que não agradam a Deus, ou obras que realmente não são motivadas por aquilo que é certo, o amor, a obediência a Jesus. E por isso nós não vamos receber recompensa. Nós vamos ser salvos, sim, à rasquinha, diz aí, não é? Como queimados, as nossas pestanas todas queimadas, não é? Salvos como que através do fogo. Mas o que está em causa, por isso, não é a nossa salvação. O que está em causa é a nossa recompensa. E é nisto que o apóstolo João estava a falar. Ou seja, filhinhos, permanecei nele, permanecei em Jesus, para que não sejamos envergonhados. Para que Cristo não bata à nossa porta dizendo assim: sou eu. E nós dizemos assim: Senhor, agora não. Deixa mais um tempo. Vem mais tarde. E eu achei muito interessante o que o comentarista William Barclay diz: a melhor maneira de estar preparados para a chegada de Jesus é viver com Ele durante todos os dias. Se fizermos assim, a sua chegada não nos vai surpreender.
será simplesmente a entrada a uma presença mais próxima de alguém com quem vivemos por muito tempo. A melhor maneira de nos prepararmos para a chegada de Jesus é nunca nos esquecermos da sua presença. Eu acho que esta é a grande mensagem que o apóstolo João estava a falar, ao falar tantas vezes do permanecer. A ideia de que nós temos que estar junto a Jesus, para que quando Ele vier, nós não estranhemos, mas simplesmente o possamos receber. Ou seja, há claramente um santo descanso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, que seremos salvos a quando da sua vida, ou da sua ida até Ele. Mas ao mesmo tempo, versículo 29 diz: sabeis que Ele é justo, sabeis também que todo aquele que praticar a justiça é nascido dele. Ou seja, a tua vida, a minha vida tem que ser coerente com a nossa identidade. Nós temos que viver como Cristo viveu, nós temos que andar como Ele andou. Nós temos que permanecer nele, nós temos que mostrar resultados. Se tu vais ao mar e se tu queres, e se a árvore é uma macieira, o que é que tu vais querer tirar de lá? Não sabes, certo? Tu não vais querer tirar outras coisas. Se tu és cristão, se tu és filho de Deus, o que é que tu esperas tirar da tua árvore? Deus. Os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. É isso que Deus espera tirar de ti. Deus não espera ir à tua árvore, se tu és filho de Deus, e tirar outra coisa que não ser isso. E por isso é tão interessante, e vamos finalizar com o capítulo 4, porque eu estou a misturar porque fala a mesma temática, do versículo 4 até ao versículo 6. E lá há um grande encorajamento aqui para nós vivermos a vitória. Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. A ideia para deixar a primeira coisa, que é: nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. A quem nós pertencemos. Os cristãos irão resistir aos anticristos devido àquele que está em nós. E depender de Deus é o segredo para vencer as heresias ou qualquer inimigo do cristão. Por isso é que é interessante a expressão que está a falar: e tendes vencido o maligno. Tendes vencido quer dizer que é um ato consumado, é algo que está a acontecer, não é? Se calhar vocês vão ser vitoriosos. Não. Vocês são vitoriosos. Porquê? Porque Deus está em vós e Deus é mais poderoso. O Espírito Santo está em vós. E eu volto outra vez, não é? Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Há aqui um contraste muito claro. Nós que somos de Deus, eles que são do mundo. Nós temos um espírito de verdade, eles têm um espírito do erro. Nós somos de Deus, eles são do mundo. Então a importância de nós pensarmos e ouvirmos a palavra de Deus falar connosco. Que nós somos de Deus e por isso somos vitoriosos. Temos a vitória. Saber quem nós somos, saber o que nós temos é chave para nós vivermos uma vida de vitória. Então o segredo não é nós termos medo. Quando nós pensamos em nos preparar para a vinda de Jesus, sabemos que ela está iminente, porque a própria natureza está a mostrar isto. Esta semana, a Itália, só num país, no sul, fogo e calor infernal, no norte, cheias de uma calamidade de águas. O mundo está, a natureza está a dar sinais, o final dos tempos está, a última hora, os últimos dias, a oportunidade não do fim, do novo começo, okay? Não do término, mas do recomeço. E a pergunta é: estás preparado?
acho que às vezes nós pensamos que isto vai demorar muito tempo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida. O meu pai morreu com 87 anos, por isso não tem noção da minha vida. Acho que a grande pergunta da mensagem não é trazer medo a ninguém. Acho que a palavra de João não é para nós estarmos temerosos ou estamos ansiosos a pensar o que vai ser de mim e mais isto dos meus filhos. Agora não podemos ter filhos porque sabemos logo o que vai acontecer com os nossos filhos, não é? Para evitar a gente a falar assim, não é? Eles estão nas mãos de Deus como nós tivemos, gente. Não é? E nós podemos confiar em Jesus. A pergunta não é se vai ser muito mal. A pergunta é: estou eu preparado para receber Jesus? Estou eu com a minha vida em ordem? Estou eu com a minha casa preparada para o receber? Estou eu verdadeiramente com dar as boas-vindas a Ele, dizer: Senhor, este é o teu lugar, estás bem-vindo, tu és o meu Senhor. Esta é a grande mensagem, meus irmãos. Eu espero que nesta tarde, quando estamos juntos aqui, nós deixemos o Espírito Santo falar ao nosso coração, ao nosso espírito, e nos dar paz que vem de Deus. E nos revelar se nós precisamos de ajustar a nossa vida a Ele, se nós precisamos de mudar a nossa vida, se nós precisamos de priorizar coisas que temos deixado para trás. Porque eu sei que viver a iminência da vida de Jesus é acreditar, gente. Ainda que há muitos sinais, há muita gente que diz: Jesus não vai voltar ainda, não falta muita coisa. Então vamos enrolando. Como as crianças, não é? Às vezes quando estão a fazer as mesas lá em casa, o pai não volta tão cedo, a mãe não volta tão cedo. E vão continuando a fazer as asneiras. Até que de repente, uma chave, mas lá de repente a criança fica envergonhada. João diz: não sejamos apenas envergonhados. Olhar nos olhos de Jesus, cara a cara, conseguir dizer: Senhor, Jesus, eu estou preparado. Podes dizer isso hoje? Eu quero te encorajar a deixares que a unção que está em ti, se tu és filho de Deus, se tu recebeste Jesus na tua vida, a unção de Deus está em ti. E sabes o que está a acontecer nesta hora? Nesta hora o que está a acontecer é que há aquele momento em que o Espírito Santo começa a cutucar-nos, a mexer connosco, a dizer assim: olha, não achas que é a altura de deixares de fazer isso? Não achas que é a altura de começares a fazer isto? Não achas que é a altura de acertares a tua vida com Jesus? Não achas que é a altura de tu alinhares o teu coração, de perdoares aquela pessoa? Não achas que é a altura de tu assumires uma posição ao lado de Jesus Cristo e abraçares Cristo? E Deus começa a falar, Deus começa a sussurrar. Se calhar nós vamos querendo apagar esta voz. O meu encorajamento nesta tarde é que tu abras o teu coração para ouvir esta voz de Deus, para deixares o Espírito Santo falar a tua vida. E tu dizes: Senhor, ajuda-me a preparar-me para a tua vida. Ajuda-me a não ter que me envergonhar diante de ti.